Olá amigos, estamos chegando aqui no quarto e último vídeo dessa nossa série, um desafio chamado Pessoas, aqui Newton Júnior da Vox Líderes, e no último vídeo, ou seja, na nossa última videoaula, nós tratamos de um case, o efeito Rogério Ceni. O que tem de novo nesse estudo? Os resultados são frutos de uma construção, não é assim, não é simplesmente pelo líder, é pelo que o líder faz. E o que ele faz precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. É uma construção. O líder vai construir 4 elementos fundamentais que ele vai passar a gerir após esses elementos serem efetivamente implantados. Primeiro, são os vínculos. O segundo, os ambientes. Depois, os processos e as competências. Para novos tempos, exigem novos modelos de gestão. Aquilo que você já implantou na sua empresa, os modelos de liderança, os modelos de gestão de pessoas que você já implantou na sua empresa precisam ser revistos regularmente, porque os tempos estão mudando e tudo vai mudar. E o grande ponto é, ora, será que nós podemos implantar, desenvolver um trabalho mais produtivo, mais gratificante e cheio de significado? Lembra que eu falei com você que pessoas trabalham inclusive de graça, pessoas trabalham com um salário reduzido quando eles entendem o significado, se envolvem com o significado do trabalho deles. Onde as pessoas compreendem claramente o seu papel dentro da organização, se comprometem com ele, se comprometem com as entregas e diminui a necessidade de você estar gerindo no dia a dia. Com isso você ganha tempo, com isso você diminui a sua necessidade de colocar energia em poucas pessoas e poder ampliar o teu espectro e cria um vínculo para esses processos de autogestão que eu chamo de gestão por influência. Ou seja, são estes elementos que eu citei que influenciam diretamente na percepção das pessoas, em como as pessoas se compreendem dentro da organização e a partir daí como elas entregam algo para você. E nós temos que ter um foco muito grande no nosso cliente, na experiência do cliente, na maneira como nós atendemos as demandas esperadas por ele. Você é um grande construtor. Construtor de quê? Primeiro, construtor de vínculos. Nós precisamos desenvolver vínculos emocionais dentro das nossas equipes. Primeiro, vínculos entre eles. Vínculos entre os pares. Eles precisam se compreender como um time que um está de fato com o interesse de desenvolver o outro e que os objetivos individuais também promovem os objetivos coletivos. As pessoas precisam estar dentro da sua equipe sentindo isso de fato, principalmente um lugar onde eles podem confiar uns nos outros. O segundo aspecto é o vínculo entre os membros da equipe e o seu líder ou os seus líderes. Ou seja, como essas pessoas enxergam esse líder. Esse líder precisa ser relevante para eles. Ao mesmo tempo, eles precisam entender no líder uma grande ponte para conduzi-los a vitórias. E eu vou falar sobre as pequenas vitórias. Uma das coisas que mais incentivam as pessoas são buscar vitórias, conquistas, fases que são passadas. E lembre, toda meta que você tem, por maior que seja, ela pode ser quebrada em metas menores. Metas que algumas estrategicamente você lá coloca como um pouco mais fáceis de serem atingidas, outras um pouco mais difíceis. Umas mais desafiadoras, outras não, mas que elas possam fechar ciclos, fechar fases, onde em cada uma dessas fases as pessoas têm a oportunidade de se sentir vitoriosas. O líder é o grande guia para levar essas pessoas à obtenção destas vitórias. E quando as pessoas compreendem que as vitórias pessoais delas também podem ser revertidas nas vitórias do grupo, da equipe, do time, aí sim as coisas começam a acontecer de maneira mais efetiva. Terceiro ponto extremamente importante, e aí tem a ver com muito do que a gente falou até agora, é o vínculo das pessoas com a empresa. Não adianta, as pessoas precisam estar vinculadas com a missão da empresa. As pessoas precisam estar vinculadas com o propósito, com o porquê, não só da empresa, mas das próprias metas que estão sendo ofertadas para eles. E para só depois entrar com o como
e com o que. E aquelas pessoas que eu falei, a retenção de talentos que você precisa ter, os talentos querem estar em lugares onde eles acreditam na proposta, acreditam na missão, acreditam nas pessoas, acreditam na visão. E eles se entendem claramente qual é a parte que eles estão ali dentro daquele todo, o que se espera deles e como ele pode dar o show e ser reconhecido por isso. Deixa eu dar um exemplo da própria Vox Líderes. Nós somos uma empresa que desenvolve pessoas. A nossa missão, que tem que estar clara para qualquer membro do nosso time, é: nós queremos construir um mundo melhor formando líderes melhores. Ajudamos empresas e pessoas a crescer, conquistar e partilhar. Então, cada pessoa que faz parte da nossa equipe, ela não pode pensar que eu estou vendendo algo, ela não pode pensar que está desenvolvendo apenas um treinamento. Ela está, de fato, construindo um mundo melhor na medida em que nós ajudamos cada pessoa a se tornar um líder melhor. E, a nível da pessoa, nós ajudamos essa pessoa efetivamente a crescer, conquistar e partilhar. Ajudamos a empresa a crescer, conquistar e partilhar. Então, ele vai ao encontro dessas pessoas com esta mentalidade na cabeça, a mentalidade de ajudá-los a crescer, conquistar e partilhar. A pessoa pode nem querer, não quero fazer esse treinamento, não quero essa consultoria, mas o nosso papel é chegar lá e saber exatamente o que nós estamos fazendo. Não estou vendendo nada, eu estou efetivamente buscando ajudar a construir um mundo melhor e a pessoa num processo de crescer, conquistar e partilhar. Então isso é uma cultura focada em uma missão, e as pessoas ou elas se adaptam a essa missão ou elas não se adaptam. E aí é a importância de você ter dentro do seu time pessoas totalmente alinhadas com essa cultura que você desenvolveu. Eu vi recentemente do Nizam Guanais que você precisa ter um propósito da empresa, o seu propósito precisa ser tão forte que as pessoas sejam capazes de colocar isto em uma camisa e andar no meio da rua com essa camisa e esse tema e esse propósito e se sentir orgulhosa por fazer parte desse universo que promove esse porquê. Então eu te faço a pergunta: como você está promovendo estes vínculos na sua organização? Se você já tem uma noção clara, e você pode avaliar hoje os vínculos que existem entre os membros do seu time, entre os membros e os seus líderes, e entre eles e a sua empresa. Então, seu grande desafio é fazer com que a sua empresa seja quase um time de futebol, um time que as pessoas se envolvam emocionalmente e com isso elas possam efetivamente ajudar a crescer. Entendido isso, fica mais fácil entender o outro elemento, que são os ambientes. Estes ambientes, além de promoverem esses vínculos, eles vão promover outros pontos essenciais. E isso não é uma coisa genérica, é algo que você precisa prestar atenção em cada um desses pontos e gerir cada um desses pontos de maneira rotineira para que você tenha resultados realmente excelentes. E o mais interessante é, às vezes eu tenho um ambiente que ele é desafiador, mas é um ambiente que não passa para as pessoas esse acolhimento, esse pertencimento, essa segurança. As pessoas não se sentem à vontade de se arriscar, não se sentem à vontade de expor o que realmente estão pensando. Então, você precisa ter todos os pontos de um certo equilíbrio. Então o que você vai fazer? Você vai construir esses ambientes. Você vai buscar construir os ambientes que estimulam as pessoas a saírem de casa e irem para lá viver num ambiente onde elas acreditam e onde elas são felizes. Você vai ajudar a construir um ambiente onde acolha e dê segurança, que conecte uns aos outros, que desafie, mas também dê autonomia para essas pessoas fazerem o que precisa ser feito, porque elas se sentem seguras em fazer do jeito delas. Mas aí você vai apoiar e cobrar os seus resultados e acostumar essas pessoas a ter sede de vitórias e, se necessário, adaptar e inovar. Quando você faz tudo isto e de maneira consciente, você está levando a sua equipe para um próximo patamar, até a excelência. O elemento 3 são os processos. Existem processos diversos dentro das empresas, cada um adota estilos, estruturas de processos diferentes, procedimentos diferentes, mas na maioria das vezes esses processos não estão claros para todos. E existem apenas 3 níveis, que inclusive hoje muitas pessoas até estão trabalhando agora com OKRs, mas a OKR nada mais é do que
eu preciso saber quais são os objetivos essenciais da nossa equipe, da empresa, e quais são os resultados que garantem esses objetivos. Todos precisam entender esses resultados e quais as ações que vão levar a esses resultados. A nível individual, eu preciso entender claramente qual é a entrega que se espera de mim. Muitas pessoas que acabam saindo das empresas, elas reclamam porque não receberam o feedback adequado de o que efetivamente está sendo esperado da entrega dela. Quando ela entende o processo, que está claro, que é bem disseminado entre todos e que eu sei quais são os resultados que são esperados e qual é o meu papel para entregar esses resultados, isso realmente engaja as pessoas. O outro ponto é eu ter ciclos bem definidos, ou seja, eu sei que algo vai começar e vai terminar. E quando ele terminar, vão ser medidos os resultados. Eu tenho indicadores claros para medir esses resultados. E ao fechar, algo vai acontecer. É o que eu chamo de processo de conversão. Processo de conversão é a abertura e o fechamento do ciclo e o que você vai fazer quando esse ciclo for fechado. Você pode celebrar, você pode corrigir, você pode apoiar, você pode entender os gaps de capacitação, que nós vamos falar já já, mas esse processo de conversão é um ciclo muito definido, que eu posso conversar em outro momento, para você gerir abertura e fechamento de um prazo, ou de uma meta, ou de uma vitória que precisa ser alcançada. Quando você faz isto, você fecha esse ciclo forte e abre outro mais forte ainda, independente se o resultado do ciclo anterior foi positivo ou negativo. O próximo ciclo, se você fizer direito, vai sempre ser mais forte. Da mesma maneira como você jogou lá atrás o tabuleiro, o Atari, o PlayStation, o aplicativo, nós sentimos necessidade de nos sentir evoluindo, de passar de fases, de estar sempre crescendo. Por isso que o quarto pilar é o pilar competências. Tanto você pode desenvolver as competências individuais da sua equipe, atuando como um condutor, como um coach de cada pessoa, e aí entendendo quais são as competências técnicas, emocionais e relacionais que precisam ser trabalhadas nessa pessoa, como as competências a nível do time. Quais são as competências que precisam ser trabalhadas a nível de time para que você vá para o próximo nível. E não ter muita pressa de já fazer essa capacitação toda de uma vez, mas fazê-la de maneira contínua. Por quê? Porque, como já falamos lá, esse conhecimento se torna obsoleto muito mais rápido, vai se tornar ainda mais rápido. Então não adianta você querer fazer uma capacitação e achar que está resolvido o problema. Não, capacitação é algo que vai se tornar, a partir de agora, algo contínuo. É assim que a gente começa a entender que nós precisamos gerir de maneira cíclica, sempre de maneira cíclica, porque nada mais vai ser estável, tudo vai estar em movimento. E a palavra de ordem é: quando um cresce, todos crescem. Quando eles entendem isto e começam inclusive a aprender uns com os outros, todos se estimulam para crescer juntos. E dessa maneira podermos produzir equipes mais engajadas e mais felizes, que é um grande desafio hoje, porque não se iluda, apenas 33% das empresas possuem equipes assim. Que você possa migrar para esse grupo seleto, no momento que você compreende quais são os elementos que influenciam esse resultado e começa a agir nele. Ok, então aí a sua tarefa de casa, que é alinhar e desafiar as pessoas num ambiente que tem gerações diferentes e uma influência ainda mais forte das novas gerações. Construir o vínculo entre essas pessoas, construir líderes dentro de todas as etapas da sua empresa, promover esses ambientes estimulantes com processos claros e mensuráveis, com ciclos muito bem definidos, obtendo senso de vitória, associando as pessoas a uma tecnologia, isso é inevitável, que vão impactar os seus clientes com os seus resultados sendo revertidos em prol de todos. Eu espero ter contribuído para você, que fique claro, e se você precisar de alguma coisa a mais, entre em contato comigo ou conheça os produtos da Vox. Nós trabalhamos com treinamentos, com formações, com consultorias para desenvolver a gestão por influência, a gestão de times dentro das organizações e desenvolver líderes que possam se destacar principalmente nessa nova era para obter as oportunidades que virão por aí.
Um grande abraço e eu te vejo na próxima série.